Morro dos Cavalos, outro trecho da 101 agora. A gente estava em Garuva com um avião. Vamos voltar para o Morro dos Cavalos. Por lá está Kaique Guede, porque o Kaique está trazendo para a gente agora novas atualizações. O trânsito foi liberado. Então, depois de horas de interdição por conta do caminhão que explodiu, trânsito liberado no Morro dos Cavalos. Mas o Kaique tem estatísticas de acidentes e estatística preocupante para o Morro dos Cavalos, hein, Kaique Guede? Pois é, Fernando, estamos falando da região do Morro dos Cavalos apenas e os números chamam bastante atenção mais para o lado ruim, infelizmente. Peço que coloquem agora em tela esses detalhes, isso porque em 2024 foram 44 acidentes com 38 feridos, sendo 2 vítimas fatais, ou seja, 2 pessoas perderam a vida apenas no trecho do Morro dos Cavalos, entre os quilômetros 213 e 234. Neste ano, até o dia 6 de abril, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 7 acidentes com 11 feridos e, por enquanto, e que continue assim por todo o ano, ninguém perdeu a vida nesta região. Fernando, do quilômetro 213 ao 234, são 21 quilômetros. A gente não está falando de uma cidade inteira, de uma rodovia inteira. É um pedaço dela e os números são esses que aparecem na tela. O que chama atenção? Acidentes graves, afinal, dos 7 acidentes que aconteceram até o dia 6 de abril, 11 pessoas ficaram feridas, ou seja, mais do que o número de acidentes. O que acontece no Morro dos Cavalos? Eu reforço, para quem não conhece, nunca passou por aqui, o grande problema da área. Nereu, se pudermos mostrar do outro lado para as pessoas de casa entenderem, porque aqui, de alguma forma, ainda há algum recuo. Mas e lá? Aconteceu qualquer coisa, não tem por onde passar, não tem área de escape e é assim, 2 pistas, uma no sentido norte-sul, outra no oposto, sem acostamento, 2 faixas em cada lado. Fernando Machado, é contigo aí no estúdio. Muito bom, Kaique Guede. Pode deixar a imagem ao vivo lá? É exatamente isso que a gente está falando, porque num primeiro momento você fala o seguinte, Roberto Azevedo. Primeiro, bom dia para o Roberto estar comigo aqui. Bom dia, Roberto. Tudo certo? Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Bom início de semana para nós, Roberto. Obrigado. Primeira coisa que a gente pensa é, mas espera aí, como é que um governo, por exemplo, um Ministério de Infraestrutura, pode impedir que um acidente deste aconteça? Exatamente oferecendo infraestrutura para a rodovia. Não tem um acostamento aí. É verdade. Nós temos um problema nessa área, uma verdadeira arapuca. Isso aqui que se chama arapuca no trânsito. Você não tem acostamento, você não tem nenhuma proteção para o motorista. Evidentemente que neste caso específico do acidente com o caminhão carregado de combustível, a gente vai ver que a gente transita entre a fatalidade e a imperícia, porque pode ter acontecido um problema mecânico no caminhão e pode ter sido evitada até uma fatalidade, porque evidentemente tem gente comemorando ter saído vivo desse acidente, inclusive o motorista do caminhão e a esposa que estava com ele. O fato é que este é um caso específico diante de uma situação que não é nada específica. O Morro dos Cavalos é um problema. Ele é uma verdadeira arapuca para o motorista que não tem para onde sair. A existência dos túneis facilitaria um pouco essa mobilidade, mas ele está numa área, entre uma área de preservação e uma reserva indígena. Ou seja, 2 áreas de preservação. Tem que resolver essa questão. Ou se dá espaço para a segurança, ou se cria até nesse trecho alguma área de escape, por exemplo, que possa permitir uma saída para os motoristas. E a gente não pode esquecer que isso aí é área em aclive. Você está subindo num sentido, está descendo no outro, é declive. Então tudo pode acontecer. Perdeu o freio, não fez a tangência correta da curva, enfrentou dificuldades por situação adversa, chuva, frio, neblina, tudo pode acontecer nesse trecho.
mas nós temos que preservar a vida. E aí que entra esquema com o governo federal. Entrei em contato hoje de manhã, mas infelizmente não consegui falar com ele, porque estava justamente fazendo a conexão do voo entre Florianópolis, São Paulo, Brasília, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Pedro Kizai, que vai se inteirar sobre a situação atual e vai colocar esta situação específica deste domingo como um dos péssimos exemplos daquela região. É inacreditável que, diante desse fato e da repercussão que ele teve, estava em todos os telejornais nacionais ontem e hoje pela manhã, estava em todos os portais de notícias, que diante dessa situação, ninguém do governo federal, principalmente o ministro da Infraestrutura, né, o Renan Filho, não se sensibilize. É diante disso. Nós estamos salvando vidas por acaso no Morro dos Cavalos, e ontem foi um exemplo clássico de que onde a situação pode chegar ao extremo, sem contar as consequências depois, né? Quilômetros e quilômetros de fila, prefeitas de São Bonifácio e São Martinho reclamando da pressa para asfaltar a rodovia. Sabe-se que está no programa Estrada Boa do governo do estado, mas principalmente sabe-se também que precisa ter pressa para fazer, porque vira alternativa num momento de tragédia como esse, né? Podia ter sido uma tragédia muito maior. Poderia de verdade, Roberto. Agora, 12:09, a questão não vamos envolver aqui presidente, porque senão vai ficar aquela história. Santa Catarina, oposição ao presidente da República, não tô nem aí. Quantos se é Jorginho, se é... Mas me diga, o teu raciocínio é excelente. Quantos presidentes já viram isso aí no Morro dos Cavalos? Quantos? Então é o seguinte, é porque a oposição, governador de Santa Catarina, não quero nem saber. Governador, vá a Brasília, governador. Vá lá no Ministério da Infraestrutura, governador. Se for preciso, feche o Morro dos Cavalos, governador. Ei, Eduardo Fréssia, está na hora de Santa Catarina responder de uma forma mais agressiva ao que vem acontecendo no Morro dos Cavalos. Não se mexe uma pena para resolver. É verdade. Puxa 2 anos para trás, a gente está falando de 2 episódios de queda de barreira que fecharam a rodovia. A gente está falando de acidentes gravíssimos que aconteceram por ali. Teve mais um episódio agora que foi também com relação ao tempo, não lembro se foi árvore que também caiu ali no local. Sim. E sem contar quando os representantes dos povos originários, tanto da FUNAI quanto os indígenas, não fecham a rodovia, né, para protestar. Protestam. Então, quer dizer, é uma festa aquilo ali, né? Uma festa de horrores. Porque, claro que as pessoas, os povos originários, têm direito à terra deles, à área deles. Eles viviam aqui antes da gente chegar. O problema é que você tem que resolver o contexto, não só aquilo ali, porque senão você fica enxugando gelo, apagando incêndio. Quando os indígenas fazem, a gente tem que atuar. Quando dá um acidente, tem que atuar. Não, a gente tem que resolver o problema global. Problema se resolve no global, não no ponto determinado. Senão você fica apagando incêndio toda hora. Obrigado, Roberto. Obrigado pela discussão, por contribuir aqui nesta cobrança tão importante, mais estrutura para o Morro dos Cavalos. Agora tem um esporte com a Angélica.